Vamos supor que você precise destruir informação. Você sozinho vai ter que causar a maior destruição de informação possível. Não importa o que seja, tanto faz. Contanto que seja a maneira mais eficiente e que te custe o mínimo de trabalho. E isso teria que ser feito de uma maneira 100% realista. Não adianta de nada você simplesmente dizer que vai convencer todas as pessoas do mundo a rasgarem os seus livros se é você sozinho que vai ter que realizar tudo em um único ato destruidor. Mas antes que comece o estrago, a gente precisa quantificar ele. Porque não adianta de nada você sair destruindo tudo que vê pela frente se você não sabe quanto que está sendo destruído exatamente. Nós antes precisamos medir a informação. Veja, por exemplo, a trilogia do Senhor dos Anéis e uma lista de compras. Nós não precisamos aprender nada de muito especial para saber que com toda certeza a trilogia possui mais informação do que uma lista de compras. A não ser que você precise comprar muitas coisas. Mas isso ainda é apenas a nossa intuição tomando decisões. Para que a gente tire o fator humano, nós temos que ter uma precisão matemática. Nós temos que ter uma unidade de medida universal, que sirva tanto para um sofisticado poema quanto para um áudio de WhatsApp. Agora vai a imitação do diabo da Tasmânia. Assim como medimos massa ou temperatura, a informação também pode ser medida, só que ao invés de quilos e graus Celsius, usamos o bit, a unidade da surpresa. O bit é capaz de medir surpresas com perguntas. Sempre que você precisa fazer uma pergunta, é porque tem algo que você ainda não sabe, que vai te surpreender aí. E essas perguntas só podem ser respondidas por um sim ou um não, um verdadeiro ou um falso, um ou um 0. E para visualizar a elegância do bit, aperte um pouco os cintos, porque o que você vai ver agora vai explodir sua cabeça. É hora da matemática. Eu prometo que não vai doer. Vamos fazer um experimento mental. Imagine que eu tenho uma máquina que produz uma sequência de letras, que só podem ser A, B, C ou D. Elas possuem a mesma chance de saírem, de 25% cada, para não ter briga. Como eu disse, o bit se baseia em perguntas de sim ou não. Então, quando está prestes a sair uma nova letra da máquina, temos que pensar qual a menor quantidade possível de perguntas que precisamos fazer para adivinhar essa letra. E uma bela maneira de criar um bom padrão é separando as possibilidades em dois grupos, AB e CD. Com isso, a nossa primeira pergunta pode ser: esse é o grupo AB? Se a resposta for sim, então basta perguntar mais uma vez, sendo ainda mais específico. Essa é a letra A? Se a resposta for não, então não fique triste, porque só pode ser o B. E assim encontramos a resposta certa apenas com duas perguntas. E o mesmo é válido para qualquer uma das outras 4 letras, porque afinal de contas, a probabilidade é a mesma para cada, 25%. Isso quer dizer que cada nova letra da sequência que a máquina produz traz consigo 2 perguntas de sim ou não. Ela traz 2 bits de informação. E usando essa mesma lógica, podemos aumentar a quantidade de possibilidades. Ao invés de 4 letras, nós podemos usar o alfabeto inteiro, incluindo símbolos especiais de pontuação, numerais, o espaço, entre outras coisas. E com tantas possibilidades diferentes, a quantidade de bits de informação que cada elemento traz consigo é mais do que 2. São 8 bits, para ser mais preciso. 8 perguntas com 8 surpresas. É exatamente assim que um computador representa caracteres. Cada um deles é uma sequência de 8 uns ou zeros. Porém, o primeiro bit desses 8 é um pouco especial, como é o que eu digo nos destaques de stories lá no Instagram, que eu acabei de postar lá. Depois vai dar uma olhadinha que o nome é parecido, mas são coisas diferentes. Um byte equivale a 8 bits e um kilobyte equivale a 1024 bytes. E assim vai escalando em unidades maiores. Beleza, então agora que nós já sabemos como medir informação, vamos tentar destruir informação apenas com uma única ação que você
pode fazer. Vamos começar com um livro. Um livro! Se esbagaçado, um livro de 500 páginas contaria com uma destruição de 1 megabyte, mais ou menos. O que, por acaso, é mais ou menos a quantidade de informação em apenas 1 minuto de áudio MP3. Então, seguindo esse raciocínio, se a gente deletasse os arquivos contendo todas as 9 sinfonias de Beethoven, teríamos um pouco mais de 360 megabytes. E como você já sabe, se a gente juntar um áudio com uma sequência de imagens passando em frações de segundo, nós temos um vídeo que pode variar bastante, mas supondo que 1 hora de vídeo contenha cerca de 2 gigabytes, precisamos então de 25 para armazenar todos os 8 filmes de Beethoven. Beethoven, que eu diga, não o compositor, aquele cachorro dos anos 90. Ok, agora nós vamos falar não só de deletar alguns arquivos, mas de acabar com um computador inteiro. Se você jogasse, por exemplo, o seu computador numa piscina ou no mar, poderia estar se livrando de alguns terabytes de informação. São milhares de gigas. Certo, mas imagine então um computador com mais espaço de armazenamento. Na verdade, não só um, mas vários deles. Imagine um lugar com centenas de metros quadrados que funcionam como um enorme computador gigante. Eu estou falando de data centers. Um data center é onde algumas empresas como o Facebook ou o Google guardam várias fotos, vídeos e tudo quanto é tipo de informação da gente. Esses lugares são como a memória da internet. Um único data center pode estar numa escala de exabytes de armazenamento. São bilhões de gigabytes. E chegando nessa escala, já fica um pouco complicado da gente sequer pensar em como destruir tudo isso sozinho. Provavelmente você nem sequer teria acesso a esse tipo de local. Ainda mais se você estivesse carregando uma bomba. Porém, o tipo de lugar com o maior potencial de destruição de informação não é protegido por muros ou uma segurança particular. E você pode destruir tudo que está ali apenas com uma arma que cabe no seu bolso. Sob as condições certas, um ecossistema como a floresta amazônica ou o Pantanal pode ser vulnerável a uma queimada que você é capaz de começar com um pequeno isqueiro. E aí você pode se perguntar, ok, mas o que isso tem a ver com o que a gente estava falando aí? Onde é que estão os computadores com toda a informação? Bom, acontece que a maior concentração de informação que conhecemos no universo não está em máquinas feitas de silício, mas de carbono. Eu, você e toda a vida nesse planeta é feita de informação. Todos nós temos material genético que é feito de 4 pequenas unidades conhecidas como nucleotídeos. Cada um dos 4 tipos de nucleotídeos é representado por uma letra, formando uma sequência igual à da nossa máquina, do nosso experimento mental. Só que ao invés de ABCD, o nosso DNA usa ATCG. Isso quer dizer que, a princípio, um nucleotídeo, uma letra genética, também seria equivalente a 2 bits de informação. E 4 letras dariam 1 byte. E dentro de cada célulazinha sua, existem por volta de 6 bilhões de letrinhas dessas. Isso daria 1,5 bilhão de bytes. 1,5 giga. Você cabe em qualquer pendrive de camelô. Mas vamos ser um pouco conservadores e simplistas nos números. Vamos supor que cada ser vivo na natureza contenha apenas 1 giga de letrinhas genéticas, sem considerar toda a complexidade de informação que orbita ao redor do material genético, que permite, por exemplo, uma grande variedade celular dentro de um mesmo organismo. Beleza, então agora para os nossos cálculos vamos considerar 1 giga para cada indivíduo, seja ele da mesma espécie ou não. Olhando para as redondezas em um lugar como a floresta amazônica ou o Pantanal, por exemplo, à primeira vista você poderia ver alguns animais e plantas.
Porém, a maioria das formas de vida estão escondidas do olho humano. Eu estou falando dos micro-organismos. Na verdade, existem tantos micro-organismos que a gente podia considerar só a quantidade de informação presente neles, que já é bem mais que o suficiente. Em geral, estima-se que somente nos primeiros 15 centímetros de profundidades do solo existam bilhões de micro-organismos em cada grama de material coletado. Em uma colher de chá de terra, por exemplo, habitariam mais micróbios do que humanos no planeta inteiro. A cada quilo de terra seriam trilhões deles. E em cada ser vivo macroscópico que podemos ver a olho nu, poderia carregar mais trilhões em seus intestinos, mucosas ou em qualquer outra superfície. Cada quilômetro quadrado em um ecossistema assim pode facilmente conter trilhões de organismos individuais. São bilhões de iotabytes que potencialmente cabem ali. E como eu disse, para que tudo seja destruído, basta as condições certas e um isqueiro. Antigamente era muito mais comum as pessoas pensarem numa floresta como um problema que impedia o desenvolvimento humano. Derrubavam assim sem tanto pudor as árvores para dar espaço a plantações, ao pasto, a estradas e cidades. Mas hoje nós sabemos muito melhor que uma floresta de pé vale absurdamente mais do que uma no chão. Porque hoje, mais do que nunca, informação é poder. E o que é a natureza senão a mais bela forma do universo que a informação pode tomar? Estamos cada vez mais habilidosos em extrair o melhor disso para o bem da economia e da nossa espécie. Existem nesse exato momento incontáveis espécies ou variedades de espécies, conhecidas ou desconhecidas, que podem guardar o segredo da cura e prevenção de doenças, da criação de compostos úteis para a produção industrial ou sabe-se lá que tipo de nova tecnologia está nos aguardando entre as folhas da mata. Porém, todo esse futuro brilhante pode ser retirado de nós sem nem sequer a gente saber o que perdeu. As maiores queimas de informação conhecidas pela humanidade continuam acontecendo. E o pior, elas vêm crescendo por nossa causa, seja pelas mudanças climáticas ou pela nossa ação direta. A melhor maneira de destruir informação é também a mais cruel para o planeta, para a economia e nós mesmos. E nós mesmos poderíamos visitar ou até morar em um lugar onde o sol nunca se põe. Como é o que você pode ver bem aqui, assim como Davi, que além de ser o meu xará, ele tá aí desbravando uns lugares da hora com quem realmente importa. Boa, rapaz. E Davi, muito obrigado por ser um apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. Não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau! Essa piscada foi